Olá, bom dia, vamos estudar a lição. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, Iraliton Pacheco. Obrigado pela sua companhia e pela sua participação aqui comigo. Agora estamos voltando aqui com os nossos vídeos todos os dias com a lição da Escola Sabatina e meditando sempre na Palavra de Deus. Nesta semana nós iremos estudar sobre o sinal de Deus e a marca da besta. É um tema muito interessante que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse apresentam e a gente vai tirar as lições importantes para o nosso preparo espiritual e para a volta de Jesus deste tema tão interessante. Está preparado? Antes, porém, não se esqueça aí de se inscrever no meu canal. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, é importante você curtir todos os vídeos. Deixe um comentário e eu costumo responder todos aí. Que Deus te abençoe e vamos ao estudo de hoje. O estudo de hoje tem como tema Ascensão do Mal. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse apresentam sempre em uníssono o mesmo parâmetro de tempo para contar a profecia. Segundo Números 14:34 e Ezequiel capítulo 4, verso 6, um dia profético equivale a um ano na profecia. Isso a gente já viu aqui em algumas lições anteriores. Então, quando eu tenho quando eu tenho um dia, eu tenho um ano. Quando eu tenho 10 dias, eu tenho 10 anos. É assim que se conta o tempo na profecia. E isso se cumpriu, essa contagem, essa maneira de contar o tempo, ela é muito exata e bem apropriada na maneira de contar, especialmente as profecias de Daniel, como por exemplo a profecia das 70 semanas, que se cumpriu exatamente seguindo esse sistema de contagem de tempo, entre outras muitas profecias. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: podemos confiar sim nesse método de contar o tempo para entender e interpretar as profecias, pois é a Bíblia quem nos orienta a contar o tempo assim. Lembrando que a Bíblia é seu próprio intérprete. Ficou claro? Então nós temos uma profecia de 42 meses no livro do Apocalipse capítulo 13, em que um império, uma nação, um poder político e religioso reinaria e dominaria sobre a terra e perseguiria o povo de Deus. Além disso, falaria blasfêmias e procuraria ocupar a adoração e o lugar de Deus. No quarto século, no ano 330, foi quando o imperador Constantino oficializou o cristianismo no seu império. Então, para agradar ali a nação judaica de maneira geral, ele então formalizou o cristianismo. Foi então algum tempo depois que ele mudou a capital de Roma para Bizâncio. E quando ele fez isso, um vácuo político ficou em Roma. E esse vácuo político foi preenchido pelo poder papal, ou seja, pelo Papa. E quando isso aconteceu, a partir de 538, quando Roma papal assumiu esse poder político e ao mesmo tempo religioso, ele começou agora a perseguir aqueles que eram contra aquilo que eles pregavam e contra aquilo que eles ensinavam. Começando então a profecia dos 42 meses, ou seja, 1260 dias ou 1260 anos, em que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, o homem da apostasia de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e a primeira besta de Apocalipse 13 representam o homem do pecado, o papado. Essas três expressões que a Bíblia usa, ela usa para representar o mesmo poder, o mesmo sistema, Roma papal. E aí a gente viu as perseguições, se olhar na história, pesquisar, você vai ver as perseguições que aconteceram ao longo aí da igreja, cruéis, fogueiras se acendendo, cristãos sendo jogados aí para os leões, martírio, pessoas fiéis, perseguidas, sempre aí servindo ao Senhor, mas fiéis. E aí esse reino, esse tempo de reinado aí de apostasia durou até 1798. O que aconteceu em 1798? O general Barthes, liderado por Napoleão Bonaparte, prendeu o Papa Pio VI e o levou para a prisão e ele morreu lá. Exatamente 1260 anos
depois em que Roma papal começou a reinar. Ou seja, a profecia se cumpriu exatamente ao pé da letra, segundo o critério do dia-ano. E aí o Papa morreu, mas 3 anos e meio depois, um novo Papa ascendeu no poder e começou ali a reinar novamente. A ferida mortal fora curada, segundo o texto de Apocalipse 13 comenta. Porém, tem um detalhe. Diz que nos últimos dias, esse mesmo poder que se apostatou lá de 538 a 1798, também irá se levantar, irá ascender, irá subir nos dias finais. Uma grande apostasia, ou seja, um grande afastamento das verdades, das doutrinas da Bíblia, irá surgir, irá aparecer, e nós precisamos ficar ligados. Porque quando isso acontecer, e já está acontecendo aos pouquinhos, a gente vai precisar se posicionar ao lado de Deus ou ao lado da mentira, ou ao lado de Satanás ou ao lado da verdade. E aí? O que a gente vai fazer? Que Deus nos dê forças para suportar esse dia, este momento da história da Terra, e assim como os cristãos do passado que suportaram a morte, o frio, a perseguição para ser fiéis ao povo de Deus, a Deus e ao seu povo, nós também possamos tomar a mesma decisão de se colocar nas mãos do Senhor. Amém? Esse é o seu desejo hoje, então ore comigo. Pai querido, muito obrigado porque, apesar das perseguições, o Senhor está conosco. Não deixe, Senhor, que nós deixamos o Senhor, possamos te negar por coisas dessa vida, por coisas dessa terra. Coloque em nosso coração fé inabalável. Em nome de Jesus, abençoe esta pessoa que está orando comigo. Amém.